Olá, meus amigos, vamos ao estudo de mais uma lição do trimestre, a lição do terceiro trimestre, falando sobre provados pelo fogo, ou ainda um subtítulo, os crisóis da vida. O crisol é uma espécie de instrumento utilizado pelos ourives, as pessoas que tratam com ouro, quando querem purificar então ouro ou prata, colocam o material, o mineral dentro de uma espécie de um tacho, ateiam fogo então debaixo do crisol e ali naquele momento em que o ouro é derretido pode ser retirado as impurezas. Então esse momento em que o fogo esquenta é chamado de crisol. Nesse momento em que o ouro derrete, é um momento em que é comparado ao sofrimento humano, às situações que o ser humano passa para ter a vida purificada. Algumas pessoas questionam como pode um Deus de bondade permitir que nós passemos por provas assim que nós não podemos suportar. O apóstolo Paulo diz no livro de 1 Coríntios que Deus não nos dará nenhuma prova que nós não possamos suportar. E a prova de fogo do pastor dessa semana vai falar sobre o bom pastor, o Salmo 23. Que mesmo que existam situações em que nós vamos andar bem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, existe a expressão o vale da sombra da morte. Por isso que C.S. Lewis, um grande escritor, um teólogo, escreveu o seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nossas alegrias. Deus fala conosco mediante a nossa consciência, mas Deus fala em alta voz através de nossas dores. É como se fosse um megafone da nossa consciência para nos alertar sobre o que Deus quer falar conosco. O verso da semana está no livro de Salmo 23, verso 3, diz o seguinte: refrigera a minha alma, guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus está nos guiando, Ele sabe tudo o que precisamos e nas duras provas Ele vai estar conosco com toda certeza. Quando estamos enfrentando um momento assim de sofrimento emocional ou físico, como nós podemos harmonizar essa situação de sofrimento com a certeza de que Deus está ao nosso lado? As pessoas às vezes dissociam, separam essas coisas. Deus não pode estar comigo, porque estou sofrendo, estou passando por essa situação. Uma moça da nossa igreja, ela viu nas redes sociais que um rapaz, amigo dela, publicou numa rede social uma inverdade sobre ela. E isso estava denegrindo a imagem dela, porque os comentários começaram a surgir. Ela ficou muito triste, chorou muito e pensou: como é que eu posso parar isso? Ela então abriu a Bíblia e foi ler o Salmo 23, e ali então ela começou a ver que nós passamos por situações que são de tristeza. Ela leu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ela então começou a pensar: então eu posso confiar que Deus vai me ajudar nessa situação que eu estou passando agora. Como é que eu vou deter essa série de comentários? Depois de alguns dias, orando a Deus, ela encontrou-se com um rapaz na faculdade, um moço que havia feito o comentário. E o moço rapidamente, quando a viu, foi até lá e disse: escuta, eu queria te pedir perdão. Eu acabei falando uma coisa que eu não devia falar, coloquei nas redes sociais. Mas fique tranquila, eu já tenho a resposta para aquilo que você está sentindo. Ele publicou novamente uma retificação, pedindo desculpa e dizendo que aquilo que ele havia publicado, na verdade, não tinha nenhum sentido. E assim aquela moça percebeu que quanto o bom pastor pode nos ajudar nos momentos de depressão, que são chamados os vales da sombra da morte, que significa os momentos baixos da nossa vida. O Salmo 23 diz que o Senhor me leva às águas tranquilas. O Senhor refrigera a minha alma, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa expressão é muito importante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, meu bom pastor. Vales significam partes baixas da terra. Eles são chamados de vale, ou seja, é uma depressão do solo. Espiritualmente falando, podemos dizer que vales significam os momentos de depressão em nossa vida, as tristezas, as enfermidades, os conflitos, assim, as provações que podem nos fazer baixar a fronte, nos fazer entristecer na vida em alguns momentos. O que, no entanto, nos encanta e que nos fortifica é a expressão que tem no início do verso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa expressão ainda
significa uma expressão de esperança. Ou seja, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Hoje nós vivemos o vale de uma pandemia, de uma doença que atacou o mundo inteiro e que acabou trazendo situações de, ceifando vidas, afetando famílias e prejudicando sonhos. Quantas pessoas tiveram seus sonhos cortados por causa da pandemia? E em meio a tudo isso, existem duas verdades a serem consideradas nessa questão de nós passarmos pelo vale da sombra da morte. A primeira é que somos incentivados a não ter medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Somos incentivados a não ter medo. Esse é o primeiro ponto, é a linguagem de fé, que diz não temerei mal algum. Essa é a linguagem de esperança. O segundo ponto que nós sabemos é que o mal existe e que são muitos males que podem nos acometer, mas devemos enfrentá-los sabendo do cuidado, do amor de Deus por todos nós. As Escrituras também nos dizem que o amor lança fora todo o medo. O apóstolo João, ao escrever sua primeira carta, diz assim: no amor não há medo, porque o amor lança fora todo o medo. Graças a Deus, porque Deus nos ama, nós podemos sentir o seu amor por nós. A segunda verdade que nós temos que entender é a certeza de que Deus está sempre conosco em nossos vales. Pode ser que nós não percebamos a sua presença. Nas catacumbas da Nigéria, quando muitos cristãos foram colocados lá para renegar a sua fé, depois que tiraram esses cristãos, foram achadas inscrições nos muros daquelas catacumbas, onde uma pessoa escreveu o seguinte: eu creio no sol, ainda que eu não veja o seu brilho. Eu creio em Deus, ainda que eu não veja a sua presença. Uma pessoa presa ali colocou essa expressão de fé. Nós podemos ter certeza de que Deus está sempre conosco, mesmo que nós não o vejamos. Quando o dia amanhece, e amanhece nublado, nós podemos ter certeza que o sol brilha por trás daquelas nuvens escuras. E por isso, Deus está presente em nossa existência. Essa é uma segunda verdade. Deus nos guia com o seu cajado. E Ele nos protege contra os inimigos através da vara que tem em suas mãos. O pastor tem dois instrumentos, tem a vara e o cajado. Com o cajado, quando uma ovelha quer sair fora do caminho, aquele cajado em forma de anzol, ele então coloca no pescoço da ovelha e a conduz de volta para o caminho. A vara que ele tem em suas mãos, quando aparece um lobo ou algum animal feroz, ele então espanta com aquela vara comprida, é uma espécie de proteção. Então, por isso que o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam e me guiam. Desta forma, nós temos a certeza que mesmo nos dias mais difíceis e nas noites mais sombrias, nós temos a presença de Deus conosco. Isso é muito importante. Sentir essa presença ao nosso lado. Uma menina que estava para dormir começou a chorar e o pai foi lá e disse: que foi, filha? Papai já orou com você? O anjo está com você, o papai do céu está com você. Ela disse: papai, encosta aqui, eu quero ter alguém de carne e osso para que eu possa dormir em segurança. E o pai ficou perto da menininha ali e ela então colocou a mãozinha no rosto dele e daqui a alguns instantes estava dormindo. Ela precisava da certeza dessa presença. Podemos ter certeza, Deus está conosco. O menino que estava na sala de cirurgia, ele tinha ali uns 7 aninhos. Ele ia passar por uma cirurgia de apendicite. E antes do anestesista aplicar o anestésico no soro que levava ao acesso no seu braço, o menino olhou para o pai e disse: papai, o senhor promete que vai ficar comigo todo o tempo? O pai disse: claro, filho, papai vai estar com você. Disse: papai, não me deixe, papai, eu preciso do senhor. O papai vai estar aqui, filho, pode ter certeza. O menino segurou na mão do pai, o pai apertou a mão do menino fortemente, o anestésico foi colocado ali no soro, e daqui a um instante o menino estava dormindo, foi para a sala de cirurgia. Quando ela acordou, o papai estava do lado. A certeza da segurança da presença do pai deu a ele coragem para enfrentar aquela cirurgia que era muito delicada. Ellen White escreveu no livro Conselhos sobre Saúde, na página 168, o seguinte: o reconhecimento da bondade de Deus em prover nossa proteção como bom pastor revigora a mente e aumenta a confiança nele. Deus se acha muito próximo e se sente satisfeito ao ver que nós apreciamos o seu cuidado e a sua proteção. Louvado seja Deus. Deus se sente feliz quando nós apreciamos a sua presença e o seu cuidado paterno. Estudemos, portanto, como o bom pastor pode nos guiar e nos proteger em meio às adversidades do caminho.
O salmista diz que o Senhor me leva para as águas tranquilas, mas no caminho para as águas tranquilas há muitos desvios que levam para o vale da sombra da morte. Nesses momentos de tristeza, o bom pastor está conosco, nos auxiliando e nos acompanhando para nos deixar fortes e nos ajudar a superar as tristezas que podem surgir em nossa vida. Essa vai ser uma lição importante para todos nós, uma lição que não vamos esquecer porque fala da nossa vida pessoal e daquilo que enfrentamos. Que Deus nos abençoe no estudo dessa semana. É o meu desejo, venha um restante de sábado feliz. Eu vou orar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, que nos conforte, nos dá esperança da sua presença. Senhor, se houver algum dos meus irmãos passando pelo vale da sombra da morte nesse instante, pelo crisol da vida, sentindo que existe perseguição para a sua vida, que o Senhor possa dar a essa pessoa a segurança e o conforto de sua presença. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, que haja uma bênção para a sua vida nesta semana e nesses final de sábado. Deus abençoe. Amém.